Vamos falar agora sobre a função logarítmica. E se você não sabe o que são logaritmos, assista os vídeos sobre esse assunto na lista de reprodução sobre potenciação, radiciação e logaritmos. Nas escolas, geralmente eles ensinam logaritmos logo antes de começar a função logarítmica. Eu já prefiro colocar os logaritmos lá junto com a potenciação e com a radiciação, porque são operações muito relacionadas. Então vamos começar com a função logarítmica. Por hora, eu quero que você simplesmente, digamos assim, engula o que eu vou apresentar aqui. No próximo vídeo, nós vamos justificar algumas dessas afirmações que eu vou fazer. A função logarítmica é basicamente uma função de r mais asterisco, ou seja, o conjunto dos reais não negativos excluindo zero. Em outras palavras, o conjunto dos números reais maiores que zero. E o contradomínio dessa função é o conjunto dos reais. E o contradomínio, nesse caso, é igual à imagem. E a lei da função, como o próprio nome diz, é a função logarítmica. A lei da função é logaritmo de x na base a. O a tem que ser diferente de 1 e tem que ser maior que zero. E claro, como o x corresponde aos valores do domínio e o domínio é o conjunto dos reais maiores que zero, o x também tem que ser maior que zero. Por hora, simplesmente engula isso. No próximo vídeo, nós vamos justificar essas restrições na função logarítmica, digamos assim. Mas aqui eu quero focar mesmo no gráfico ou, quem sabe, no cálculo de alguns valores também. Vamos fazer o gráfico da função f de x é igual ao logaritmo de x na base 2. Vou fazer aqui o eixo y, o eixo x, aliás, aqui é o eixo x, eixo y. Vamos usar a nossa clássica tabela de valores, né, já que é a nossa primeiro contato com a função logarítmica. Então, aqui tem alguns valores de x, aqui alguns valores de f de x. Claro que nós vamos pegar alguns valores que a resposta seja um número inteiro, né, ou pelo menos uma fração racional. Então, quando o x vale... O x não pode ser zero, né, tem que ser maior que zero. Então, quando o x vale, vamos pegar 1/2. Qual é o logaritmo de 1/2 na base 2? Bom, é menos 1, né, porque 2 na menos 1 é 1/2. Então, quando o x vale 1/2, vamos pegar 1/2 aqui, f de x vale menos 1. Menos 1. Aqui está o ponto. Vamos pegar um número menor, 1/4. O logaritmo de 1/4 na base 2 é menos 2, porque 2 na menos 2 é 1/4. Então, quando x vale 1/4, o 1/4 está mais ou menos aqui, f de x vale menos 2. Agora, vamos pegar valores maiores. Quando x vale 1, bom, o logaritmo de 1 na base 2 é 0. Então, aqui está x é igual a 1, x é igual a 1 e a coordenada y é 0. Quando x vale 2, o logaritmo de 2 na base 2 é 1. Então, quando x vale 2, f de x vale 1. Quando x vale 4, logaritmo de 4 na base 2 é 2. Então, quando x vale... Aqui está o 3, aqui está o 4. F de x vale 2. Ok? Então, o gráfico da função vai ser algo mais ou menos, se você fizer uma curva juntando esses pontos, vai ser algo mais ou menos assim. Claro, ficou bem torto, vamos fazer mais rápido. Mais ou menos assim. A função logarítmica ela nunca vai encostar no eixo y, certo? Ela vai chegar mais e mais perto do eixo y, mas ela nunca vai encostar ele de fato, porque a coordenada x nunca pode ser zero, porque o x igual a zero não faz parte do domínio da função. O domínio é x maior que zero. E a forma básica da função logarítmica é geralmente essa curva aqui que nós fizemos.
Na verdade, para fazer o gráfico da função logarítmica, o que você tem que olhar mesmo é para a base do logaritmo. Quando a base do logaritmo for maior que 1, como é o caso aqui, a base é 2, o gráfico sempre vai ter esse formato que nós vimos aqui. Vai ser uma função crescente. Certo? Então, nós podemos já generalizar. Quando o a for maior que 1, o gráfico vai ter sempre esse formato aqui. E ele sempre vai passar pelo ponto de coordenada x, 1, e coordenada y, 0, porque nós sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre igual a 0. Agora vamos fazer o gráfico de uma função logarítmica quando a base está entre 0 e 1. Então, vamos pegar aqui a função g de x, que é igual ao logaritmo de x na base 1/2. Novamente, a nossa tabela, que está x, f de x. Vamos pegar alguns valores, então. Quando x vale 1/4? Quando x vale 1/4. Bom, o logaritmo de 1/4 na base 1/2 é 2, porque 1/2 ao quadrado é 1/4. Então, quando x vale 1/4, y vale 2. Quando x vale 1/2, quanto que vale... Aliás, eu escrevi f de x aqui, mas é g de x. Quando x vale 1/2, g de x vale 1, porque logaritmo de 1/2 na base 1/2 é 1. Então, o x vale 1/2, o f de x vale 1, o g de x vale 1. Quando x vale 1, o logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Então, quando x vale 1, g de x vale 0. Quando x vale 2, logaritmo de 2 na base 1/2 é menos 1, porque 1/2 na menos 1 é igual a 2. Então, quando x vale 2, y vale menos 1. Quando x vale 4, o y vale menos 2, porque 1/2 na menos 2 é 4. Certo? Então, o nosso gráfico ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. Novamente, o gráfico não encosta no eixo y e passa pelo ponto 1, 0. Só que agora o gráfico ele é decrescente, certo? E esse é o formato geral dos gráficos quando a base do logaritmo estiver entre 0 e 1. Sempre que a base estiver entre 0 e 1 e você tiver simplesmente logaritmo de x, não tiver elevado a nada, enfim, não tiver nada somando ou subtraindo, ele vai ser sempre nesse formato aqui. Certo? Ele vai ser sempre assim. Porque, de fato, né, quanto maior for o valor de x, mais negativo o expoente tem que ser para eu chegar nesse valor de x, porque, afinal, a base está entre 0 e 1. Já aqui no outro caso, quanto maior for o valor de x, maior tem que ser o expoente para eu chegar nesse valor de x, porque a base é maior que 1. Certo? Mas se você memorizar isso aqui, já é um bom caminho andado. Quando a base for maior que 1, o gráfico tem esse formato. Quando a base for menor que 1 e maior que 0, o gráfico tem esse formato aqui. Então, era isso. Espero que você tenha entendido essa introdução à função logarítmica e até o próximo vídeo.